como é importante a gente entender que o Filho de Deus ele vai buscar também a filha de Deus, né, e vice-versa. Mas eu percebo aqui um cuidado que já vem de cima, né, Uhum, partindo de Abraão, que era o pai. E às vezes falta uma certa instrução, uma certa direção para aquela pessoa que está procurando alguém para casar, aquela uhum, pessoa que está procurando, sabe, buscando alguém para se relacionar. Então eu percebo que esse cuidado, essa preocupação já parte de Abraão. E uhum, muitas das vezes os pais também, né? Eu creio que é muito importante dessa direção. uhum, Até pela sua própria experiência, o casamento que eles tiveram, mas trazendo para a Bíblia Sagrada, de fato, aquela pessoa que quer casar, aquela pessoa que quer buscar alguém para se relacionar, ela precisa ter isso como um princípio, um cuidado. uhum. Ela precisa olhar, sabe, baseada na Bíblia Sagrada e entender se ela não vai estar entrando num julgo desigual, porque Sim. conforme o texto já diz lá em Coríntios, é um jogo desigual, ou seja, vai ter momentos ali que aquilo que a pessoa ela defende, aquilo que ela acredita como fé, Uhum, como valores, talvez não vão entrar em concordância. E aí que está o problema, uhum. que a gente vê cada vez mais número de divórcios, número de pessoas, né, muitas das vezes casaram, mas não são bem-sucedidas, não são realizadas, porque talvez não tiveram esse cuidado e essa preocupação ainda no início. Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Está apenas começando mais um podcast bíblico. Te convido a ficar ligadinho até o final da programação, porque é bênção do início ao fim. Sempre encerramos com um comentário do missionário R.R. Soares, ou seja, imperdível. E vamos falar dela, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E já te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis, e o capítulo de hoje é o 24. Veremos aqui, Abraão manda o seu servo buscar uma mulher para Isaque. Veremos o encontro de Rebeca. E esse capítulo, ele é longo. Temos aqui 67 versículos e vai ser uma grande bênção. Te convido a ficar ligadinho até o final e comentar bastante durante toda a programação. Sim! Se você está no canal do YouTube, canal CJC Oficial, se não conhece, já corre lá e se torne um inscrito, ativa o sininho das notificações, porque é por lá que você assiste todos os capítulos anteriores, assiste os livros também que já estudamos aqui no podcast e pode comentar, participar junto com a gente. Deixe registrado a sua participação. E além de você de casa, que sempre nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui nos estúdios eu estou em excelente, mais do que excelente companhia. Começo apresentando ele. Olha só que convidado especial para o dia de hoje, Pastor Wallace Biebe, meu marido. Seja muito bem-vindo, pastor. Olá, dona Júlia, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade. Também quero dar uma boa tarde para o pessoal de casa, dizer, fique ligado, acompanhe aí, porque vai ser uma tarde de muito aprendizado, aqui conhecimento, e aqui estudando a palavra de Deus. E tem coisa boa aí que vai vir, que vai edificar sua fé Sim. e sua vida em Cristo. Eu creio nisso. Inclusive, esse capítulo fala muito sobre relacionamentos. Claro, tem muita revelação também. Vamos falar sobre vários assuntos, mas é quase que um spoiler, né, do Dia dos Namorados, o programa especial do Dia dos Namorados. Se você quer ver esse programa acontecendo, só depende de você de casa. Vai nos comentários do YouTube, coloca lá, eu quero programa especial. E a gente vai falar sobre esse assunto, é claro, à luz da palavra de Deus, tá? Comenta aí. E quem também está conosco é ele, o pastor ali da nossa sede regional de Copacabana, pastor Igor Andrade. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, dona Júlia, olha, muito obrigado aí pelo convite, é sempre uma honra estar aqui. Olá para a senhora, pastor Wallace, os amigos que estão acompanhando a programação, é sempre uma honra estar aqui e falar da palavra de Deus, falar sobre temas que edificam, e eu tenho a certeza que eu vou sair daqui mais edificado hoje também. Amém. Todos nós, é um momento de aprendizado para todos. E que você de casa fique ligado com o coração preparado para receber todas as verdades da palavra de Deus sobre a sua vida. E agora vamos convidar o convidado de honra, que é o Espírito Santo. Eu vou pedir a bênção para o pastor Igor. Pode ser, pastor? Com certeza. Então oremos. Vamos fazer essa oração. Querido Deus, na tua presença nós estamos e queremos, Pai, nos colocar à disposição do Senhor
para sermos um canal de bênção, Pai, para todas essas pessoas, amigos, amigas que estão acompanhando a programação. Eu tenho a certeza, Pai, que a Tua palavra ela é viva e eficaz e ela vai alcançar, Pai, os corações daqueles que estão se colocando diante do Senhor agora. Eu me coloco diante de Ti, junto com os meus irmãos, e juntos, Pai, vamos aprender do Senhor para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Pastor Igor. E agora sim a gente pode começar. A sua Bíblia já está aberta, Gênesis 24. E como eu sempre falo, e vale relembrar, o caderno onde você anota tudo que Deus fala com você, tá? É matéria importante e vai te ajudar. Então sempre registre aquilo que Deus vai falando ao seu coração. Gênesis 24, versículo 1. Vou ler até o versículo 4, que vai dizer assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. Aqui nós vemos um costume da época, né? Os pais, eles estavam ali totalmente envolvidos na questão do casamento dos filhos, e é interessante que já no início, né, a gente vê falando um pouquinho de Abraão, que Deus o abençoou em tudo. A gente vê uma vida marcada pela fidelidade de Deus, e ele realmente provou das bênçãos e do cumprimento da promessa do Senhor. É uma vida com Deus, ela vai conduzir a um histórico de cuidado e de provisão, inclusive sobre o casamento do seu filho. Olha só que poderoso. E a gente vê que Abraão, ele faz o seu servo jurar de que não tomaria uma mulher da filha dos cananeus. E aí, pastor Wallace, é interessante a gente olhar, porque nos dias de hoje, isso continua sendo um mandamento bíblico, de que aquele que é filho de Deus vai buscar também uma filha de Deus, que aquele que é do povo de Deus não vai buscar a mulher, ou no caso um homem, né, vai buscar um cônjuge fora ali dos filhos de Deus. E isso é interessante porque a palavra vai nos orientar sobre o jugo desigual, que é um grande perigo uma pessoa entrar num jugo desigual. E aí as pessoas até falam, né, não, mas eu vou ganhar o coração dele para Jesus. E esse é um caminho arriscado, tá? A gente não pode viver pela minoria. A maioria que a gente vê dá problema, tá? E pastor Wallace, o que o senhor acha a respeito do jugo desigual e dessa orientação que continua nos dias de hoje? O filho de Deus casa com uma filha de Deus. Sim, de fato, né, dona Júlia? Já respondendo a primeira pergunta, é exatamente isso. É como é importante a gente entender que o filho de Deus ele vai buscar também a filha de Deus, né, e vice-versa. Mas eu percebo aqui um cuidado que já vem de cima, né, partindo de Abraão, que era o pai. E às vezes falta uma certa instrução, uma certa direção para aquela pessoa que está procurando alguém para casar, aquela pessoa que está procurando, sabe, buscando alguém para se relacionar. Então eu percebo que esse cuidado, essa preocupação já parte de Abraão. E muitas das vezes os pais também, né? Eu creio que é muito importante dessa direção. Até pela sua própria experiência, o casamento que eles tiveram, mas trazendo para a Bíblia Sagrada, de fato, aquela pessoa que quer casar, aquela pessoa que quer buscar alguém para se relacionar, ela precisa ter isso como um princípio, um cuidado. Ela precisa olhar, sabe, baseada na Bíblia Sagrada, e entender se ela não vai estar entrando num jugo desigual, porque conforme o texto já diz lá em Coríntios, é um jugo desigual, ou seja, vai ter momentos ali que aquilo que a pessoa ela defende, aquilo que ela acredita como fé, como valores, talvez não vão entrar em concordância. E aí que está o problema. E a gente vê cada vez mais número de divórcios, número de pessoas, né, muitas das vezes casaram, mas não são bem-sucedidas, não são realizadas, porque talvez não tiveram esse cuidado e essa preocupação ainda no início. Eu acredito, tem até uma frase que fala que o divórcio começa no namoro, ou seja, sinais de que não vai prosperar, mas que a pessoa, ela fecha os olhos, né, e ela vai mesmo assim, ela está sendo guiada por emoção e não ali debaixo da razão e da oração, como nós vamos ver aqui em Gênesis 24. Então é preciso que você se atente a isso, porque a palavra já fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não tem como, né? E ainda que você case com o Filho de Deus, na personalidade já vão ter muitas diferenças. Então é preciso que essa pessoa
Primeiro ame Deus sobre todas as coisas, porque só daí ela vai ter condição de amar você. Se não ama Deus, que é o perfeito, vai te amar, que é imperfeito, né? Então tem que estar de acordo, tem que estar no mesmo propósito, indo para uma mesma direção. Aí aqui a gente vê, né? O Senhor enviará um anjo adiante de ti. E mais à frente também, assim, quando o servo está a caminho e chega ali no local, ele faz uma oração. Então, pastor Igor, olha só como Deus está participando de todo o processo. Não é o caso, como nós já vemos alguns casais assim, que chegam ali para o pastor abençoar e já o ato em si, no caso, né? Assim, pastor, a gente vai namorar e é assim. Ou seja, não fazem ou não convidam Deus e também as suas autoridades, isso envolve pais, pastores, enfim, pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, para participar durante todo o processo. E, acima de tudo, Deus. A gente vê que desde o processo de escolha até o ambiente onde estaria a Rebeca, tudo foi guiado por Deus e o servo estava debaixo da bênção de Abraão e da bênção de Deus também. Então, sem a direção de Deus, a pessoa vai ser guiada por emoção, vai ser guiada por tantos sentimentos que vão atrapalhar na escolha. Você concorda, pastor Igor? Plenamente, dona Júlia. O homem de Deus, a moça de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Tem que colocar Deus na frente de tudo. Eu só estava falando, eu estava pensando, quando não, né, pastor Wallace? Ô, pastor, esse aqui é meu namorado, né? É verdade. Neném, É verdade. Neném abençoe, esse aqui já é meu namorado. Não que nós queiramos, né, dominar a vida de alguém, mas eu vejo que o Abraão, ele tem bagagem suficiente para poder ali dirigir, né, no caso o Isaac. Eu vejo, quando eu estava lendo esse versículo primeiro, eu estava pensando, né, poxa, o Abraão ele já era adiantado em dias quando o Isaac nasceu. É verdade. Né? Então Deus o conservou em vida, né? Até chegar esse momento também tão importante que é o momento do casamento. Então assim, ele já era adiantado em dias naquele momento, ele já tinha muita experiência com Deus. Então o Abraão com certeza ele sabia o que era o melhor para o Isaac. Eu falo até de algo pessoal, né, da minha vida, que eu, antes de eu conhecer a minha esposa, eu tive um namoro que não deu certo. Graças a Deus não chegou a um divórcio, não chegou a um casamento, mas eu tive um namoro que não deu certo. Mas desde o princípio minha mãe não era a favor. Olha aí. Né? Minha mãe, ela não, aquela coisa de mãe, né? Não sentia que era a pessoa certa, mas insisti. E aquele namoro não deu certo. Então é muito importante, né? A pessoa que ela tá querendo algo sério, algo de Deus, ela ouvir a Deus, ela ouvir os seus pais, ela ouvir os seus pastores, ela colocar Deus na frente, como a senhora bem disse, que tudo foi pautado aqui na oração. Né? Exato. Não só Abraão já tinha muita bagagem, mas ele tinha vários servos. Ele manda qual? O mais velho, tá até escrito aqui. É verdade. Eu acredito nisso também, por muita experiência, por conhecer também Abraão muito bem, enfim. Então que você possa ser guiado pela razão, né? Não pela emoção. Às vezes você tá muito envolvido e você não tá enxergando ou não quer enxergar muitas coisas. Então essas pessoas podem te abrir os olhos, te fazer pensar, porque o namoro é para isso, para você analisar. É um período onde você vai ver se você realmente quer se casar com essa pessoa. Aliás, antes de começar o namoro, porque você nem começa se você não tem a intenção de se casar com aquela pessoa. E depois de Cristo, a decisão mais importante é a pessoa que vai estar ao seu lado nessa missão. Então, não é qualquer decisão. Você tem que ter os olhos do Senhor, a direção de Deus, nesse momento tão importante. Eu não vou ler tanto texto, até porque esse capítulo é bem extenso e o nosso tempo não permite. Então, a gente vai falar sobre os princípios desse capítulo. E a gente vê que quando o servo ele chega, ele pede um sinal a Deus. E esse sinal ele vai se cumprir, né? Até vai servir de testemunho mais à frente para os pais de Rebeca. Mas é interessante que ele começa a observar o caráter dela, as pequenas atitudes que ela vai tendo e que vai demonstrando grandes virtudes e que se alinhavam com aquilo que o servo estava buscando para Isaac. E aí, pastor Wallace, é interessante a gente olhar para isso, de o que observar na pessoa, né? Olhar aquilo que está revelando o caráter dela. Eu me lembro que você uma vez falava para os jovens, né, de você conversar bastante, de você ouvir aquilo que a pessoa está falando, porque as palavras são o raio-x do coração, né? E é claro, as palavras são ótimas, sim, mas não são suficientes, observando atitudes, né, com amigos, com a família, como é a atitude longe de você, porque perto a pessoa, ela até veste um personagem, tem que ter cuidado. Então, assim, o que a gente tem que observar na pessoa antes de tomar uma decisão de fato? São algumas coisinhas, né, que a gente pode ir pontuando aqui. E eu percebo, Júlia, que também aquelas pessoas que estão de casa, que vale lembrar, né, que a decisão ela é nossa. Sim.
Sim. A gente ora pedindo a Deus um sinal, uma direção, mas Deus não vai escolher a pessoa por nós. E às vezes a pessoa ela tenta colocar até a culpa em Deus, né? Poxa, mas foi Deus, olha, poxa, aquela pessoa. Não, Deus não erra, ele não confunde, né? Ele não falha nos seus planos. E Deus sabe exatamente o que é melhor para nós. E já, como você citou, né, sobre as palavras, eu tiro como exemplo o que eu observei em você. E são várias coisas, e foram aprovadas, foram testadas e aprovadas. Mas eu me lembro de uma das coisas que eu observava muito em você quando eu estava me interessando, que eu estava começando a orar a Deus, foi a forma que você obedecia e respeitava seus pais. Né? Toda vez que o pastor Wilson falava alguma coisa, ali a sua mãe lhe dava uma ordem, você queria acatar, não, a minha mãe já disse, não, meu pai já falou, e aquilo era louvável, sabe? Aquilo me agradava, porque eu percebia que a forma que você temia e respeitava os seus pais, também futuramente, né, teria esse temor e esse respeito ao cônjuge, ao marido, e eu vi isso como um ponto muito positivo. E eu acredito nisso, é o comportamento, a forma em que a pessoa, ela se reporta, ela trata, né, os pais, a forma que ela Como trata as ouve, pessoas também, como ela né? trata aquilo que sai da boca. A Bíblia diz isso, deixa bem claro, que a Sim. boca fala do que está cheio o coração. E quando eu quero conhecer uma pessoa, eu deixo ela falar bastante, porque ali ela, sem perceber, ela vai acabar revelando quem ela é, a forma que ela pensa, os valores que ela defende. Então, hoje a gente vive nesse tempo onde as pessoas têm muita dificuldade em querer esperar. Antes do programa começar, aqui a gente até brincava que quando eu conversei com o seu pai, né, já estava tudo preparado, alinhado, a gente ficou 1 ano esperando o sim do seu pai, a aprovação dele. Mas esse 1 ano fez muito bem, que a gente conversasse bastante, que a gente se conhecesse bastante. E hoje a gente vê já totalmente diferente, né? Falando de um namoro mais jovem, a pessoa ela já quer logo, né? Poxa, às vezes adiantar, avançar algumas partes que são importantes, ela tem que passar. E, e uma dessas coisas é esse momento que você vai ter que ter de conversa, você vai ter que ter para conhecer. E hoje a pessoa ela já quer sair, ela quer, às vezes até, né, entrar beijar, às vezes até se relacionar, quando o namoro, né, tem que ter esse tempo da preparação, do conhecimento. Exato, tem que dar tempo, né? Tem que deixar ele cozinhando um pouquinho, porque você precisa ter certeza da decisão que você está tomando. Tem gente que aí tem 3 meses de conversa, já começa o namoro, e aí no namoro fica terminando e tá nisso eternamente. O que você não analisa antes, né? Você não vê se vai ter condições de terminar a casa, para daí então você começar a planejar bem. A palavra nos dá instrução, inclusive uma instrução interessante que a gente observa aqui em Rebeca, e isso serve tanto para o homem como para a mulher, é que o servo ele vai pedir água, e a Rebeca não só vai servir água para ele, mas para todos os camelos da comitiva que ele estava. E eu não cheguei a pesquisar, mas não sei quantos litros que um camelo, em pleno deserto, ele é capaz de tomar. E eles estavam vindo de viagem, então imagina a sede. E Rebeca estava lá servindo, então ela tinha uma prontidão em servir. Mulher de trabalho, né? Mulher de trabalho. E isso também serve para o homem, porque a palavra, não vou me lembrar agora do Provérbios exatamente, mas que vai falar de que primeiro você prepara a sua fazenda, não é verdade? Exato. Então, para você tomar uma decisão dessa, entrar num relacionamento, você minimamente tem que ter uma condição de sustentar. Não é as melhores condições, não é estar tudo perfeito, mas ter uma condição de sustentar e ser uma pessoa pronta para o trabalho, uma pessoa pronta para servir. E, pastor, como nós vemos aqui a Rebeca fazendo, ela faz com excelência, ela faz mais do que lhe é pedido. Não serve só ao servo, que já era um sinal, mas serve aos camelos. Isso já estava no coração do servo, mas ele não pronunciou, né? Não falou para ela. Esperou e observou. É a questão que o senhor comentou agora, né? Sobre o observar. Observou, e ela teve essa prontidão, essa atitude, né? De fazer além. E quando eu penso em relacionamento, hoje, né, eu sou casado com a Ana Carolina, mas eu tenho uma sogra, eu tenho um sogro, eu tenho cunhados, ela tem uma família, né? Então, eu não penso só assim na questão, né? Ela, é claro que ela hoje é minha prioridade, minha família. Não, mas né? casa com a pessoa, pastor, não casa com a família. Não, há quem pense que não, né? E tá enganado. Exatamente. Porque a família faz parte, com certeza, né? E outra coisa, todas as vezes que de alguma maneira eu servi a minha sogra, a minha esposa se alegrou, né? Todas as vezes que eu servia ao meu cunhado, ao meu sogro, minha esposa se alegrou. Tô fazendo bem para ela também, né? E eu acho que esse é um princípio
de ser uma pessoa dessa forma, né? Família, pensar além, servir, tá pronto para servir, e a gente vê isso na Rebeca, né? Nós vemos isso, uma excelência, fazendo mais do que é pedido, na verdade, e fazendo de todo o coração. E o servo vai só observando em silêncio. Olha só a postura dele. Aí do 23 ao 31, a gente vê que a Rebeca, ela vai se apresentar e vai oferecer hospedagem. Ela foi ali generosa, né, com o servo, ela abriu as portas e ela nem imaginava que ela sairia de lá casada. Olha só, ela abriu as portas para receber o servo e nem imaginava, já ia sair dali com um casamento, né? Ou seja, você ser uma pessoa disposta, você nem imagina que portas que estão sendo abertas para você. E a Rebeca vai dizer, né, ela compartilha com a sua família. Então a família precisa estar envolvida. A família faz parte desse processo. Claro, a decisão é sua, assim como também vamos ver nesse texto. Não vou lembrar aqui o versículo ao certo, mas a família vai perguntar para Rebeca se ela quer ir. E aqui a gente tem que levar em consideração a época, a cultura, lembrar que aqui a gente está no Ocidente, lá é outro tipo de tratamento, ainda mais quando se fala sobre o casamento. Então, num lugar, numa cultura onde até se obrigava a mulher a ir, né, a fazer ou não fazer, enfim. Aqui a gente vê a família perguntando para Rebeca. Isso reforça o ponto que já falamos, que a escolha é nossa. Deus pode revelar, eu não vou limitar o poder de Deus, mas que você não se baseie por isso. É essa pessoa que você vai se casar. Não, Deus nos dá entendimento, sabedoria, nos deu a palavra para você orientar e saber qual pessoa que você deve escolher e passar aí toda a sua vida. Do 32 ao 39, veremos aqui o servo de Abraão explicando tudo e com detalhes, tanto que aqui parece que a história se repete toda novamente, por isso que esse capítulo é um pouco extenso. Então ele vai relatar todo o testemunho da fidelidade de Deus para com Abraão, vai relatar toda a história, a oração, os sinais, a confirmação, e isso tudo vai confirmando de que é sim direção de Deus. Então nós vemos que a família faz parte, e pastor Wallace, nós sabemos que Deus não é Deus de confusão, então tudo ocorre de uma maneira muito clara. Labão aqui, né? Labão e a família vão reconhecer, do Senhor procedeu isso. Quando Deus age, fica evidente. E aqui é lindo isso, que a família concorda, a família entende e todos os sinais vão confirmando que é sim direção de Deus. Exatamente, né? A palavra de Deus, ela diz isso, que a bênção de Deus, ela enriquece, ela não acrescenta dores. E é interessante a gente observar que ele vai acompanhando, ele vai, né, participando, a Rebeca, mas até então ele não fala nada, não anuncia nada dos planos, né, do que ele estava fazendo ali, qual era o propósito dele. Ele só vai revelar depois. Então, antes mesmo até de falar do que ele estava fazendo ali, ele vai observar, né? Ele vai deixar as coisas acontecerem para irem se confirmando. Então, quando a gente permite dar esse tempo, Deus ele confirma a bênção. E a gente também precisa trazer essa ressalva que nem sempre Deus diz sim. É verdade. É importante a gente também entender isso. Às vezes a gente ora, já sabe, ir se preparando. Não, eu estou orando e Deus está confirmando. É a música de todos os términos, né? Foi livramento, foi Deus te guardando. Exatamente. Deus também nos livra. Deus também nos guarda. Deus também mostra aquilo que, sabe, ele também diz não. E a gente precisa ter essa sensibilidade, estar disposto a ouvir a Deus. E por que às vezes a pessoa, ela, sabe, não é bem sucedida e parece que fracassa nessa área? Poxa, eu atendo várias pessoas e já vi, sabe, pessoas com essa experiência, não deu certo, poxa, não foi para frente, por que não aconteceu? Porque às vezes a gente não respeita esse tempo e age mais na emoção, no sentimento, do que na razão, do que na direção de Deus. E eu tenho certeza, isso aqui é um capítulo que fica muito nítido isso, que Deus fala, que Deus confirma. E não só falou com Abraão, com o servo, mas também falou com a Rebeca e a família dela. Exato. Então a gente observa que tem que haver essa concordância. Ah, Deus falou comigo, né? E Deus vai falar também com a outra pessoa. A outra pessoa, ela vai despertar isso. Enfim, então... eu já vi casos assim, pastor, desculpa cortar, mas eu já vi casos assim.
A pessoa fala assim, não, você é meu prometido. Eu não sou, não. Deus não falou Deus não falou comigo, não. Pois é. Quando vem de Deus, não tem confusão, a Exato. mensagem é clara. E o maior sinal que a gente sente, eu senti isso, é aquela paz, é um descanso, sabe? É algo maravilhoso que a gente sabe que vem da parte de Deus. Então, Deus responde quando nós buscamos direção, quando nós o priorizamos, quando colocamos ele à frente. No finalzinho, a gente vai ver ninguém decidindo por Rebeca. A escolha foi dela, ela escolheu ir, né? Então, aqui Deus, ele pode preparar o caminho, confirmar em sinais, enviar pessoas, mas a resposta final é sua. Sempre, é claro, guiado pela palavra, mas a decisão é sua. E a gente vai ver a despedida, né? Vamos ver aqui que vai ter uma ruptura, porque até lá em Gênesis nos orienta isso, aliás, Gênesis lá no início, que nós já vimos lá em Adão e Eva, que é deixará o homem, o seu pai, a sua casa, deixará a sua casa e vai se unir juntamente com a sua esposa. Então ali, por mais que a gente case, né, junto com a família tem que estar envolvida, mas você tem que entender que agora a sua família passa a ser o seu cônjuge e os seus filhos. Tem que ter esse entendimento, tem que cortar o cordão umbilical. Vamos ver também ali uma bênção que vai ser derramada sobre Rebeca. Enfim, tinha até muito mais coisa para a gente continuar falando do encontro entre Isaac e Rebeca. Tinha muita coisa, mas eu vou finalizar por aqui porque o nosso tempo já foi. Então, se você quiser um programa especial de Dia dos Namorados, aprendendo sobre o casamento à luz da Bíblia Sagrada, então você comenta aí no YouTube e a gente vai fazer esse programa acontecer, hein? Eu quero. Se você quer também, já deu certo. Amém? E quem será, dona Júlia, que vai ser o convidado aí para participar, hein? Não Quem sei. será? Quem você acha que tem que vir aqui? Comenta aí no YouTube. Não faça isso. Não faça Já isso. deixando a sugestão de convidado. Você de casa pode comentar também quais os convidados que você quer nesse dia tão especial, tá? Pra gente encerrar com chave de ouro, eu vou agora ao comentário do missionário R.R. Soares. Ele diz: o cuidado de Abraão para que o seu filho não se casasse com uma mulher pagã destaca-se neste texto. Como o patriarca não queria que o seu filho fosse contaminado com as práticas pagãs dos cananeus, ele desejava que a sua futura nora fosse escolhida dentre a sua parentela. Não se colocar em julgo desigual é uma ordem bíblica para que recebamos as bênçãos divinas e não sejamos enganados pelo diabo. É preciso entender que Deus não escolhe a pessoa para nós casarmos, pois Ele nos deu sabedoria e discernimento para tanto. Uma vez que escolhemos o nosso futuro cônjuge, o Senhor aprova ou reprova a nossa decisão. E sabemos disso pela paz de Cristo em nosso coração. Se nos agradarmos do Senhor, Ele certamente satisfará os nossos anseios. Muito obrigada, missionário R.R. Soares, e muito obrigada, pastor Igor. E pastor, passa pra gente o endereço da bênção ali da IGD de Copacabana, os horários de domingo, as mídias sociais da Igreja do Senhor. Você pode ficar à vontade. Eu que agradeço, dona Júlia, pelo convite, e você que está aí nos assistindo e é morador da Zona Sul, mais precisamente ali em Copacabana, eu deixo para você esse convite também. Todos os domingos nós estamos ali em um lindo encontro com Deus, às 7, 10, 15, como também às 18 horas, e eu aguardo por você. Avenida Atlântica, 3.806, bem ali na antiga Galeria Alasca, é o endereço mais conhecido de Copacabana, e eu aguardo por você. Você me encontra também nas redes sociais, o meu Instagram, pr.igorandrade. Você pode acompanhar também ali tudo que está acontecendo na igreja e também deixo algumas palavras ali para o coração dos amigos. Amém, muito obrigada, pastor Igor, foi uma bênção te receber, volte sempre, né? E acho que o senhor gostou dessa dupla também, né? Com certeza. Isso aqui, ó, a senhora não fica com ciúme não, hein? Uhum. Isso aqui eu conheço antes da senhora. E eu sei o quanto que ele foi assim também, ó, em Deus, buscando a pessoa certa. Isso aqui Glória a Deus. eu acompanhei. Em Gênesis 24 a gente vê o Isaac estava orando, né? Exato. Assim que eles se encontram, o Isaac vai estar orando. Continua lendo que Deus vai falar muito ao seu coração. Esse encontro santo aqui que aconteceu e que também vai acontecer na sua vida. Receba aí em nome de Jesus. E pastor Wallace, muito obrigado pela sua participação. Pode voltar mais vezes, está autorizada. E fala pra gente qual que é o endereço da IGD de Laranjeiras, os horários de domingo, as mídias sociais. Pode ficar à vontade. Olha, eu que agradeço por esta oportunidade, por esse convite, estar aqui diante de pessoas com vasto conhecimento para falar da palavra de Deus e nos edificou aqui, como também essa pessoa de casa que aprendeu bastante. A nossa igreja está ali localizada no bairro das Laranjeiras,
e fica inclusive na Rua das Laranjeiras, o número é o 54. Aos domingos, o nosso horário de culto são às 7 da manhã, às 9h30, às 15 e às 18 horas. Ali é o endereço da sua bênção, o endereço do seu milagre. Nas redes sociais você me encontra através do perfil Wallace Biebe. Ali você pode mandar uma mensagem, até uma dúvida, e nós estaremos te ajudando e te orientando naquilo que precisar. Com certeza. E deixo aqui também, já aproveitando o Instagram da igreja, para você que quer saber ali os horários do culto durante a semana, quer saber o que está acontecendo, é @IGDLaranjeiras _RJ, tá? Segue lá, a gente quer aumentar o número de seguidores para a gente continuar espalhando a mensagem que Deus está entregando, e tá uma grande bênção, tá? E eu só para finalizar, que eu não posso deixar de falar de uma outra visão sobre Gênesis 24, e aqui eu encerro. Rebeca é uma figura da igreja que responde ao chamado Isaac é a figura do filho da promessa. Olha só que forte. Assim como a Rebeca ouviu, né, sem ver ali, ela caminhou sem conhecer, ela confiou sem estar no controle da situação, mas confiando em Deus, também nós somos chamados a viver assim. Olha só, Rebeca como a igreja e Isaac como o próprio Cristo. Se Deus te chamasse hoje para um lugar desconhecido, assim como Rebeca, dando os sinais, mas te dando a certeza que ele estaria com você nesse caminho, você iria responder assim como Rebeca? Eu irei? Fica aí a reflexão para nós, que você possa responder sempre sim para o Senhor e sempre estar debaixo da direção dele. Meus amigos, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aqui de segunda a sexta-feira. Gênesis 25, faça a leitura prévia e volte para o próximo programa para a gente continuar aprendendo mais e mais. Vou ficando por aqui, um grande abraço e que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal do Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!